18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Mix, muito boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa. Você, eu e ela, Karine Leão. Olá, Carlão. Muito boa noite pra você que está acompanhando a gente pelas redes sociais, pelo @18 horas News. É isso aí, estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. Começamos com os destaques do programa 18 horas de hoje. Tribunal Superior Eleitoral torna ex-presidente Bolsonaro inelegível até 2023. Até 2030, e a defesa de Bolsonaro 2030. afirma que respeita a decisão, né, Carlão? Mas vai analisar estratégias para recorrer da sentença. Governadores e prefeitos da Amazônia vão ter que prestar informações na CPI das ONGs em Brasília. E as expectativas de garantido e caprichoso para o Festival de Parintins, que começa hoje. Muito bem, muito boa noite para você que está aí ligado na melhor programação de Manaus. Na sequência do melhor Mix do Brasil, estamos começando para você em mais uma edição do 18 horas com os destaques do dia. E hoje é sexta-feira, sextou, 30 de junho de 2023, no ar mais uma edição. 18 horas. Hoje, hein? Hoje começa. Hoje é sexta-feira e o Festival Folclórico de Parintins, que já está no ar há muito tempo, começa oficialmente hoje. Uma das datas mais esperadas no calendário do Amazonas. Praticamente todo o estado se veste de azul e vermelho, mais de azul, para a disputa Mais vermelho. mais garantido e caprichoso. As torcidas carimes são acirradas e prometem animar ainda mais os dias do festival. Valoriza também, é claro, a nossa identidade, a identidade Cultural, de um povo carime. Isso, Carlão, mais de vermelho do que de azul. A torcida acirrada aqui, gente. Festival importantíssimo, como você disse, Carlão, que além de tudo, como você falou, valoriza a identidade cultural do estado. E esse ano são esperados cerca de 120 mil pessoas para assistir aos 3 dias de competição em Parintins, que deve movimentar cerca de 120 milhões de reais na economia. E a cada ano a festa se supera no luxo e na grandiosidade das alegorias, né, Carlão? Karime, a criatividade dos artistas, inclusive, é o que faz aí o espetáculo ficar mais grandioso a cada ano. É muita criatividade. Lembrando que Parintins exporta, inclusive, o que chamam de tecnologia artística para o Brasil. Todos os anos, grupos de parintinenses viajam para trabalhar no Carnaval do Rio de Janeiro e de São Paulo, por exemplo, Karime. Exato, Carlão. E a expectativa é grande para este ano, para a disputa, Carlão. O Garantido busca aí o 33º campeonato, né? Ele abre a noite de apresentação às 8 horas, com o tema Garantido por toda a vida. Depois vem o Caprichoso em busca do bicampeonato. Ele entra no Bumbódromo com o tema O Brado do Povo Guerreiro. E o repórter André Meirelles está aqui com a gente ao vivo e conta mais sobre as apresentações deste ano. Muito boa noite, André. Então o festival começa daqui a pouco, às 8h30 da noite, né? Exatamente, Karime, Carlão, muito boa noite para vocês, boa noite também aos nossos ouvintes, aos brincantes, todos que estão em Parintins, todos que estão aqui em Manaus, quem vai poder ir brincar hoje, quem não vai poder, mas vai estar assistindo, acompanhando também. Olha só, oficialmente hoje, sexta-feira, dia 30 de junho, a partir das 8h30 da noite, isso no horário de Manaus, está iniciando então o Festival Folclórico de Parintins deste ano de 2023, que chega aí em sua 56ª edição. A abertura aconteceu na noite anterior, que foi aí, né, um show dos visitantes, que contou com um show de Ludmilla e Simone Mendes, além das atrações locais, inclusive bastante repercutido nas redes sociais, vários vídeos no Instagram, no TikTok, aí mostrando como é que foi esse grande festival, essa grande apresentação aí na festa dos visitantes. A festa de hoje traz a disputa entre os bumbais Garantido e Caprichoso e atrai visitantes de diversas partes do mundo, né? O evento se tornou um dos principais acontecimentos
culturais do país e que vem aí nesses 3 dias. Hoje, sexta-feira, 30 de junho, amanhã, que é 1º de julho, sábado, e encerra aí no domingo, dia 2, lá na ilha Tupinambarana. E os protagonistas se chamam Caprichoso, que é o boi azul da estrela na testa, e Garantido, boi vermelho, simbolizado pelo coração. O primeiro se intitula Boi da Cultura Popular, enquanto o outro se orgulha de ser o Boi do Povão. Em 55 edições do festival, o Garantido foi campeão, por 32 vezes, enquanto o Caprichoso venceu 24 vezes. Em 2000 houve um empate e o Boi Azul é o atual campeão. Ano passado, não foi isso, 2022, deram a vitória para o Boi Azul, que é o Caprichoso. Exato. Na verdade. E cada boi, ele tem 2 horas e 30 minutos para se apresentar em cada noite. Entre os espetáculos de cada bumbá, há um intervalo de 45 minutos. O festival se inicia a partir das 8 horas, termina aí por volta de 1h30, da madrugada, às vezes se estende um pouco. E a ordem de apresentação em cada noite é sorteado dia antes da disputa. E a música, cada boi escolhe um tema para defender nas 3 noites do festival. Para este ano, o Caprichoso levará ao bombódromo ali, o Brado do Povo Guerreiro. Já o Garantido vai levar o tema Garantido por Toda a Vida. O tema é dividido em 3 partes e o bumbá apresenta um em cada noite. Os assuntos abordados em cada tema e subtema têm a ver com a cidade de Parintins, que fica aqui no interior do Amazonas. E para ilustrar musicalmente o tema, os bumbás lançam todo ano um álbum com, em média, 20 toadas, que são as músicas tocadas ali durante o espetáculo. No entanto, o boi é livre para utilizar toadas tanto nos anos anteriores como o do álbum que foi lançado atualmente. O espetáculo de cada boi no bumbódromo é complexo e envolve 21 quesitos, além de outros segmentos não julgados, como Pai Francisco, Mãe Catirina e Gazumbá. E são personagens folclóricos do Alto do Boi Bumbá, e os ínteis são divididos em blocos de acordo com as suas características. Por exemplo, o bloco A compreende quesitos comuns e musicais. Já o bloco B, itens relativos à cenografia e coreografia, e o bloco C reúne a parte artística do evento, Então a gente vai falar agora de cada boi por ordem alfabética. A gente tem aí o Boi Caprichoso. Em busca do bicampeonato, o Boi Bumbá Caprichoso é o segundo a se apresentar, aí hoje, exatamente. E na primeira noite do 56º Festival Folclórico, a gente tem também aí uma matéria especial que foi feita por mim mesmo. A gente vai acompanhar a primeira matéria do Boi Caprichoso. Vamos ouvir, vamos acompanhar. Durante os 3 dias de apresentação, serão feitas homenagens aos povos originários indígenas, além de reverenciar a história da cidade de Parintins. Eric da Silva Nakanomi, diretor do Conselho de Arte do Boi Caprichoso, explicou que serão 4 peças de alegorias e muita referência histórica aos povos originários com a presença dentro da apresentação. Esse festival nós tivemos tempo para pensar, criar, com muito mais carinho, com muito mais cuidado, e esse festival aqui nós vamos levar um boi para a arena muito mais elaborado do que o festival de 2022. Durante os últimos anos, o Caprichoso vem ousando, dando visibilidade para os povos indígenas, reconhece um novo momento que estamos passando na cultura contemporânea, e nesse novo momento nós entendemos que não dá mais para falar de povos indígenas sem eles. Em 2023, a rainha do Boi Caprichoso, Cleise Simas, destacou que o objetivo é entregar excelência e buscar o bicampeonato com todos os itens sincronizados e empenhados para fazer o melhor espetáculo possível. E a gente trabalhou o ano todo para entregar um boi de arena super completo, e quanto ao meu item também, eu trabalhei todos os dias, continuo ensaiando, para a gente entregar um trabalho de excelência para nossa nação. André Meirelles para o 18 Horas.
Você está ouvindo 18 horas. A gente acompanhou a matéria aí sobre o Caprichoso, né? Como é que eles estão preparando aí tudo para acontecer a partir de hoje. Agora a gente vai falar do Boi Garantido, que está em busca aí do 33º título do Festival Folclórico de Parintins. O Boi Bumbá Garantido leva para a Arena, no Bumbódromo, a partir de hoje, um canto por todas as vidas e parte da sua história dividido em 3 grandes atos. A associação apresentou o projeto da Arena ontem, né? E para dar força, o espetáculo Bumbá traz para o festival aí das maiores lideranças indígenas da atualidade, traz aí o tema que a gente vai acompanhar agora na reportagem. Vamos conferir a reportagem do Boi Garantido. Para defender o tema garantido por toda a vida, a Associação Folclórica leva para a Arena um espetáculo em 3 atos. Segundo o presidente interino do Bumbá, Adson Silveira, a superação é a palavra-chave para a torcida e trabalhadores do Garantido. O Garantido não vai fazer nada diferente. O Garantido vai mostrar que ele voltou a ser o Garantido. Um boi grande, majestoso, organizado, que preparou todos os 21 itens para ganhar o festival. Para a segunda noite, a narrativa do Garantido leva para a Arena o subtema Eu Sou Porque Nós Somos. Segundo Adam René, integrante da Comissão de Arte, a apresentação conta a história de como a identidade amazonida tem sido construída. Então nós temos todos esses povos trazidos para a região, seja em diáspora ou mesmo os povos originários daqui, e o Garantido então defende que ele é o boi que luta por todas as vidas. A terceira e última noite fará uma viagem pela história de luta e glória do boi da Baixa do São José, recordando a trajetória e revivendo emoções já apresentadas na Arena do Bumbódromo. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. A gente acompanhou aí a matéria, né, que eu preparei aí sobre o Garantido, na verdade dos dois, né, Caprichoso e Garantido, e a gente conversou também com o pessoal que está na expectativa aí. A gente tem a Bárbara Fernandes, ela que é torcedora do Boi Garantido, ela está contando aí qual a expectativa para ela. Vamos acompanhar, temos aí? Olha, apesar de toda a crise que o Boi Garantido enfrentou para entregar o Festival de 2023, eu estou bem confiante que ele vai entregar uma boa performance na Arena e principalmente, né, vai se apoiar muito no amor da própria galera mesmo, dos próprios torcedores. E, além disso, eu espero que esse 56º festival, né, seja grande para ambos os bois, que tenha uma grande projeção e que principalmente traga muitos brincantes para a ilha, porque impulsiona muito a cidade e o próprio estado. 18 horas. A gente ouviu uma torcedora do Boi Garantido, a Bárbara Fernandes, e também a gente conseguiu conversar com alguém que está lá nesse momento, lá no Bumbódromo, né, só torcendo, que esse é do torcedor do Boi Caprichoso, que é o Cauã. Vamos ouvir aí a expectativa dele. Eu estou muito ansioso por esse festival. É minha primeira vez aqui em Parintins no festival e estou muito animado. Eu torço pro Caprichoso e eu espero que ele ganhe, mas eu tenho certeza que ele vai ganhar, porque se depender da torcida ele já ganhou, porque aqui onde eu estou agora a animação tá a 1000 comparado ao outro lado. Mas esse é meu desejo. Caprichoso, campeão, e minha expectativa está muito alta. Eu estou muito ansioso por esse momento. 18 horas. Então tá aí os dois torcedores, um do Garantido, do Caprichoso, e agora resta esperar o que vai acontecer aí nos próximos dias, né? Verdade, Karime Carlão? Exatamente, André. Muitíssimo obrigada pelas informações e tá aí. Vamos ver o vencedor, né? Vamos acompanhar depois e quem não foi para Parintins pode acompanhar no telão, né, André? Tá montado lá no Largo de São Sebastião, né? De 8h15 as pessoas já podem ir lá para acompanhar, quem não pôde ir, né? Tá ótimo, obrigada, André. Valeu, André. 6h18, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, quem chegou já lá em Parintins hoje para o festival foi a ministra da Cultura e Economia Criativa, que é a Margarete Menezes. Ela desembarcou hoje de manhã para conhecer o Festival Folclórico e alinhar
iniciar aí ações com o objetivo de fortalecer ainda mais o evento e promover a cultura da região norte, Karine. Exato, e na agenda da ministra teve coletiva no Bumbódromo e visita nas instalações do governo do estado para promover o evento. Ela foi no Turistódromo, na Praça da Catedral de Parintins, foi também na Feira de Artesanato e na Estação da Cultura. Deu um rolê por Parintins. Exato. Segundo Margarete Menezes, o governo federal vem trabalhando para a promoção de Parintins em feiras internacionais que este ano já aconteceram em Portugal, Espanha e também lá nos Estados Unidos. Eu não sei se com você aconteceu, mas comigo aconteceu, Karime. A sexta-feira, hoje de madrugada, começou com falta de luz, Karime. Nesse calor, hein? Lá em casa até que não, graças a Deus. Nós passamos um perrengue. Nos bairros de Manaus, Karime, aconteceram em pontos de Iranduba e Manacapuru também. Na capital, muitos semáforos ficaram desligados e causou prejuízos também no comércio. No início da tarde, a energia voltou, aos poucos aí, e tem sido normalizada, Karime. Aos poucos, E por meio de nota, a Amazonas Energia informou que às 4h30 da madrugada houve um desligamento de disjuntores que afetou as subestações da Aparecida, Cachoeirinha, Flores, Iranduba, Manacapuru, Ponta Negra, Redenção, Seringal, Santo Antônio e V8. E por causa dessa falha na energia, faltou também o quê? Água, Karime. Também em 250 pontos aqui de Manaus. Segundo a concessionária, a previsão é que o abastecimento de água esteja completamente normalizado em toda a área afetada em 24 horas. Ou seja, começou agora, vai só amanhã, eu acho. Foi o dia inteiro em até. Tem lugares amanhã que já voltou e tem lugares que ainda não. 6h20. 18 horas. O Tribunal Superior Eleitoral concluiu hoje o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele foi condenado por crime de abuso de poder político ao convocar embaixadores para uma reunião no Palácio do Planalto no dia 18 de julho do ano passado, às vésperas das eleições, quando atacou e colocou em dúvida o sistema eleitoral do Brasil. O placar do julgamento foi de 5-2 e Bolsonaro fica inelegível até 2030, Karine. E o resultado até dentro do esperado, pela defesa do Bolsonaro, inclusive, que vai recorrer da decisão. Vamos a Brasília, então, conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos, que acompanhou os momentos finais desse julgamento. Cadu, muito boa noite, Cadu. Então, como que esse resultado está sendo analisado aí em Brasília? Conta pra gente. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Karime, a condenação de Bolsonaro acirra ainda mais o cenário de polarização política, viu? Claro que esse julgamento é um resgate da democracia, que foi solapada, desafiada por vários momentos nos últimos anos, mas alguns analistas entendem que Bolsonaro pode sair fortalecido dentro de narrativas de vitimismo, de líder político vítima do sistema, de condenado sem corrupção. São essas narrativas que começam a ser construídas, e de narrativas Bolsonaro e seus filhos são mestres em construir. Inclusive, Flávio e Eduardo Bolsonaro disseram hoje que foi uma vitória moral do pai deles. Para você ver que argumentos estão sendo estruturados, construídos para que a imagem de Jair Bolsonaro não se enfraqueça, e que ele continue no jogo político no ano que vem. O Partido Liberal, o PL, hoje o maior partido do país, sabe que a direita conservadora ainda precisa de Bolsonaro para continuar crescendo, se consolidar e eleger um volume considerável de prefeitos e vereadores. Essa é a ambição do partido. Por isso, Karime, o cenário deve se polarizar ainda mais, porque a direita agora tem um Marte, e a esquerda, que tem também o seu líder, que já foi preso e agora voltou a ser presidente da República, de qualquer forma vai ter que se reorganizar também para igualar o nível do debate. Agora, falando do julgamento, Karime, nesse quarto, último e também histórico dia, quem votou pela condenação foram os ministros Carmen Lúcia e Alexandre de Moraes. Quem votou contra a condenação foi o ministro Cássio Nunes Marques, o que já era esperado.
Nunes Marques tentou minimizar o jogo, né? Disse que aquela reunião com embaixadores, embora Bolsonaro tenha usado um discurso muito além da medida, não houve impacto decisivo nas eleições. Ele chegou até a usar números do TSE que mostram que a votação nas eleições ano passado foram históricas, né? Teve um número de votantes, né? Foi histórico no primeiro e no segundo turno, né? Já Carmen Lúcia e Alexandre de Moraes entenderam que houve sim uma tentativa de dissuadir as pessoas a não votar. Houve um ataque à confiabilidade das urnas, houve, portanto, na avaliação dos dois ministros, um impacto direto nas eleições. Então vamos ouvir um trecho do ministro Alexandre de Moraes contestando as falas de Jair Bolsonaro naquela reunião com os embaixadores e dizendo, finalizando aí, que a justiça é cega, mas não é tola. Vamos ouvir. Não são opiniões possíveis, são mentiras, são notícias fraudulentas. Abre aspas, teria muita coisa a falar aqui, mas eu quero me basear exclusivamente em um inquérito da Polícia Federal, inclusive inquérito que o investigado, então presidente, quebrou o sigilo e a investigação na Polícia Federal. Um inquérito na Polícia Federal que foi aberto após o segundo turno das eleições de 2018, onde um hacker falou que tinha havido fraude por ocasião das eleições, falou que tinha invadido tudo. Mentira! Tudo começa ainda, entre aspas, tudo começa nessa denúncia que foi de conhecimento do Tribunal Superior Eleitoral, e o hacker diz claramente que ele teve acesso a tudo dentro do TSE. Mentira! Todos sabemos, primeiro, que as urnas são offline, as urnas não são online. Tudo querendo insinuar fraude. Segundo o TSE, ainda, o investigado, os hackers ficaram por 8 meses dentro dos computadores do TSE, com códigos-fonte, com senhas e muito à vontade dentro do TSE. Mentira! A justiça é cega, mas não é tola. Nós não podemos insistir à época e continuo insistindo agora, nós não podemos criar de forma alguma o precedente avestruz. Todo mundo sabe o que ocorreu, todo mundo sabe o mecanismo utilizado para obtenção de votos, só que todos escondem a cabeça embaixo da terra. Você está ouvindo 18 horas. Então a gente escutou aí a fala do ministro, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, hoje, né, na conclusão do julgamento que tornou inelegível o ex-presidente Bolsonaro por 8 anos. Cadu. Karime, depois do julgamento, o ex-presidente Bolsonaro se pronunciou agora à tarde, voltando a insistir na versão de que houve fraude no sistema eleitoral e fazendo uso de argumento de vitimismo, claro. Então vamos ouvir um trecho da fala de Jair Bolsonaro. O inquérito não foi concluído ainda. Então fui julgado por um inquérito que está há 5 anos para apurar possíveis irregularidades na eleição de 2018. Por que está fechado até hoje? Por que esse inquérito não foi concluído até hoje? Eu não posso ser julgado por algo que ainda não existe. As eleições de 2018 foram seguras ou não? Por que esse inquérito não foi concluído pela Polícia Federal? Que era um inquérito sem classificação sigilosa, também foi julgado pelos atos de 8 de janeiro. Qual a minha participação nesses atos? Quem perdeu com aquilo também foi julgado pelos atos de 2 de dezembro, entre outros. Você está ouvindo 18 horas. Agora a gente acompanha a fala do ex-presidente Jair Bolsonaro depois de ter notícias sobre a sentença do Tribunal Superior Eleitoral que o tornou inelegível até 2030. Cadu, mas a questão toda aí foi a reunião com representantes internacionais em que ele colocou em xeque, como se dando certa a questão, a falta de lisura do sistema eleitoral aqui do Brasil, não é? Exatamente, eu puxei esse áudio. Olha, ele falou durante 25 minutos, viu, Karime? Nessa fala aí, a imprensa o abordou, então ele falou por 25 minutos, falou um monte de coisa, falou sobre Lula, falou sobre Cuba, falou um monte de coisa sem sentido. Como sem sentido essa fala dele agora? Ele fala que ele está sendo julgado por causa desse processo. Não é por causa desse processo. E também não é pelos atos de 8 de janeiro.
Não é por causa dos atos do Rio de Janeiro, não é por causa do dia 12 de dezembro, aqueles ônibus lá jogados lá de cima, do alto da ladeira daqui em Brasília. Não se trata disso, se trata dele ter reunido embaixadores, representantes de países para o Palácio do Planalto, sem um convite, sem determinar o convite. Chegou lá, despejou um monte de mentiras, falou desse inquérito que ele divulgou, ele próprio quebrou o sigilo, deu informações sigilosas sobre isso, informações inverídicas, falsas sobre o inquérito, despejou esse monte de informação e usou o sistema público de comunicação, a rede pública, a EBC na época, a rádio EBC, para transmitir todas essas informações. Foi esse o objeto da investigação, o objeto do julgamento. Ele foi, ele foi julgado por isso. E sem provas, como você disse. Então, não dá para confundir. É reto e certo o negócio. Não dá para a gente dizer, ele foi julgado, ele foi condenado sem corrupção. Que ele também está começando com essa narrativa. É importante a gente frisar. Todo o bolsonarismo está colocando esse hashtag condenado sem corrupção. Gente, uma coisa, outra coisa, tá? Por favor, porque se atenham a esse ponto. Ele foi condenado por essa questão dessa reunião. Agora, corrupção, não devemos entrar e problematizar questões do passado, do futuro e do presente, gente. Aí a gente constrói um livro aqui, né? Agora, Karime, a defesa de Bolsonaro disse que vai esperar o acórdão sair, né? Que esse é outro problema, sabe lá quando vai sair esse acórdão? Estão dizendo que vai ser em agosto, que deve sair esse acórdão aí para a defesa analisar a possibilidade de recorrer. Agora, Karime, lembra que ontem a gente falou sobre um projeto de lei para tentar anistiar Bolsonaro, que a gente falou ontem aqui no 18 horas? Pois é, ele foi apresentado agora à tarde, só que pelo senador Ciro Nogueira. Nesse projeto, ele diz o seguinte, que a anistia seja conferida também aos candidatos a presidente e vice-presidente da República que nas eleições gerais de 2022 tenham sido processados, condenados ou declarados inelegíveis pela prática de ilícitos previstos na legislação eleitoral em vigor, restabelecendo-se os respectivos direitos políticos. Fecha aspas. Pensa que acabou, minha querida? Acabou não, só está começando. Está começando. Verdade. Volto com vocês, Karime e Carlão. Ei, Cadu, olha só, com a decisão aí do TSE, os partidos de direita, inclusive você já até comentou isso, eles estão aí se reorganizando para continuarem fortes nas eleições. Agora tem um detalhe, Cadu, que todos nós queremos saber. Quem deve ser aí o substituto no caso da condenação geral de Jair Bolsonaro aí até 2030? Então vamos detalhar, Carlão. O PL, por enquanto, trabalha em cima de 4 possibilidades. O governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, que tem o apoio de Bolsonaro. O governador do Paraná, o Ratinho Júnior. O governador de Minas Gerais, o Romeu Zema. E a senadora Tereza Cristina, do estado do Mato Grosso. O que vai decidir essa disputa, afinal? As eleições municipais. Como assim, Cadu? Se o deputado Guilherme Boulos, do PSOL, vencer a eleição para prefeito de São Paulo, as chances de Tarcísio Freitas se manter forte para disputar a presidência da República são muito pequenas. Então, se Ricardo Salles vencer a disputa, Ricardo Salles é aquele ex-ministro do Meio Ambiente, do PL e tal, se ele vencer as eleições, Tarcísio vai ser, sim, o favorito para substituir Bolsonaro. Agora, tem Ratinho Júnior, que é um político mais moderado, mas por trás dele tem um grupo político muito forte que comanda uma rede de comunicação formada aí por dezenas de TVs e rádios. O pai dele é o Ratinho, né, o Carlos Massa, né, lá do SBT. E a forma como esse grupo atua politicamente, Carlão, desagrada o núcleo bolsonarista, mas acaba que tem que engolir, porque é um grupo muito forte que atende o Sul inteiro. E o Sul é um estado, a região Sul é uma região eminentemente bolsonarista. Romeu Zema é um político mais ideológico, ele repete muito as falas de Jair Bolsonaro. Ele pode se sair bem, mas a rejeição pode ser muito grande. E a senadora Tereza Cristina tem boas chances, ela tem trânsito na ala bolsonarista, é mulher, né, tem esse apelo à questão, esse chamariz para o público feminino, mas ela precisa convencer um núcleo mais ideológico que caminha ao lado de Bolsonaro. E há uma informação de bastidor, Carlão, de que está sendo cogitada até uma chapa feminina nas próximas eleições aí, que é Tereza Cristina presidente e Michele Bolsonaro vice. É cedo demais para definir essa ideia, mas é algo que está sendo cogitado e está sendo construído nesse momento, inclusive pelo presidente do PL, o Valdemar da Costa Neto.
Carlão e Karime. Valeu. Cadu, obrigada pelas informações, Cadu. Um bom fim de semana para você. Tchau, Até segunda, Cadu. Até segunda. Tchau, gente. Até segunda. Garantido, vamos nessa, viu? Ó, gostei, Tá hein? garantido e caprichado. Vocês estão me vendo aqui no YouTube? Olha lá atrás ali, o balãozinho vermelho. Olha, Coloquei ali adorei. Disputa Seu boi tá capenga. 6h34, você no melhor mix do Brasil. Valeu, Cadu. 18 horas. Olha só, governadores e prefeitos da Amazônia terão que prestar informações na CPI das ONGs, Karine. A Comissão Parlamentar de Inquérito quer informações sobre contratos e parcerias com a sociedade civil entre os anos de 2002 e 2023. Vamos acompanhar mais detalhes sobre o assunto agora com a Diné Araújo. O requerimento que obriga governadores do Norte e Nordeste a prestarem informações sobre contratos e parcerias com a sociedade civil foi aprovada na última terça-feira por solicitação do relator, o senador Márcio Bittar. Os pedidos se assemelham aos requerimentos aprovados no dia 20 de junho, que pediam esclarecimentos a órgãos como o Tribunal de Contas, Agência Brasileira de Inteligência e Controladoria Geral da União sobre as atividades de organizações não governamentais financiadas com dinheiro público aqui na região da Amazônia. A Comissão Parlamentar de Inquérito quer apurar as ações dessas ONGs durante os últimos 21 anos na região, ou seja, entre os anos de 2002 e 2023. O requerimento parece não ter sido muito bem recebido pelos prefeitos e governadores, mas de acordo com o presidente da CPI das ONGs, o senador amazonense Plínio Valério, o pedido não é uma convocação aos prefeitos e governadores para depor na CPI. Serão pedidos só de informação, nenhum governador será chamado, nenhum prefeito de capital será chamado. A gente quer ver se os órgãos de controle fiscais da prefeitura e do estado têm alguma coisa sobre a nos informar. A Secretaria de Fazenda com certeza tem, é só isso, mas os governadores não serão chamados, não. O 18 Horas tentou ouvir a Associação Amazonense de Municípios para saber a opinião da entidade sobre a solicitação da CPI, mas até o fechamento dessa edição, eles não enviaram resposta. A CPI das ONGs foi instalada no último dia 14 de junho para investigar as atividades das organizações não governamentais que pegam dinheiro em nome da Amazônia e nada fazem pela floresta ou por seus habitantes. Odinei Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Entrevista do dia. Agora em Manaus, 6h36 e vamos à nossa entrevista de hoje, que é com o ex-superintendente da SUFRAMA, Coronel Menezes, que está aqui ao vivo nos estúdios com a gente. Muito boa noite, seja bem-vindo ao programa 18 Horas, Coronel. Então, como é que o senhor analisa essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral que tornou Bolsonaro inelegível por 8 anos, assunto que a gente abriu até... A gente falou ainda há pouco com o nosso correspondente em Brasília, Carlos Eduardo Matos. Coronel Menezes, bem-vindo ao 18 Horas. Como é que o senhor analisa essa decisão? Muito boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos os ouvintes da Mix. Em primeiro lugar, é uma decisão que todos nós já conhecíamos, então não tem surpresa nenhuma. Eu vejo que a grande reflexão de tudo que já foi comentado é para onde o nosso país está caminhando. Eu vejo que isso sim é a reflexão que todos nós brasileiros temos que fazer nesse momento, né? Eu ouvi ali as considerações do Carlão, né? Quero dizer que no nosso entendimento, em primeiro lugar, o presidente, ele é assim, a pessoa que pode convocar embaixadores para a reunião, e o que ele fez ali foi a liberdade de expressão que é dele, é garantido pela Constituição, simplesmente isso. Então, já era conhecido pela atual composição do TSE e vamos para frente. Eu tive com o presidente, Karime, na semana toda praticamente. Ontem saí de Brasília, ele estava indo para o Rio de Janeiro e eu voltei para Manaus. O presidente estava muito sereno, muito tranquilo. E ele esperava esse resultado, né? Olha, honestamente, nós conversamos por vários momentos, em diversas oportunidades. Em nenhum momento nós comentamos sobre o julgamento que estava ocorrendo. E ele estava tranquilo com relação a isso. Uma coisa que, no fundo, se esperava. Sim. Né? Todos os brasileiros já sabem disso. Agora, o que vai acontecer? Vai haver um fortalecimento?
Eu creio que sim. Do ex-presidente. Sim, inclusive é a minha pergunta, coronel. Como fica a situação? Inclusive o Cadu comentou isso também lá atrás. Que, na opinião dele, fortalece também, né? Porque eles vão se reunir ainda mais. Eles vão ter um discurso agora em cima desse fortalecimento. É isso? Pois é, Carlão. Olha bem, nós sabemos que o país saiu muito dividido e continua dividido ainda hoje. Praticamente foi 0,9% dos votos, 2 milhões de votos. Então, o que nós estamos assistindo nos últimos 6 meses de mandato? Nós temos deputado cassado, nós temos aí, agora, essa semana, a Jovem Pan, aí, uma rádio que foi multada e estão querendo caçar a concessão. Tivemos o deputado lá que foi mais votado no Paraná, 4 lá no Ceará. Resumo. E agora, né, o atual mandatário do Executivo recebe aí os amigos, na próxima semana vai receber novamente Maduro, toda aquela moçada ideológica. Então, nós estamos vendo que as nossas liberdades estão sendo tolhidas. Há, sim, um clima de perseguição política muito grande, um revanchismo, e nós temos que ficar atentos para o que vai acontecer. Simplesmente dessa maneira, isso é o que eu penso. Perspectiva com relação à perda das nossas liberdades individuais, ela é muito grande. A coisa está avançando e todo mundo está calado. Não sabemos ainda aonde vamos chegar. Cabe recurso também, né? Ainda cabe recurso. Da equipe de defesa do ex-presidente. Mas, Karime, olha, honestamente, vem recurso, mas com a atual composição que está lá... Não vai mudar o resultado. Não vai mudar o resultado. Entendi. Agora, tem essa alternativa que o Ciro Nogueira entrou, então esse é um outro processo. Veja bem, vamos ser pragmáticos. Lula foi inelegível, condenado e ficou elegível. A Dilma também. Então, vamos esperar que no futuro haja algum outro caminho aí até 26. Agora, regionalizando o nosso assunto, recentemente o senhor até condenou aí a postura do deputado federal Alberto Neto de não fazer críticas contra o prefeito Davi Almeida. O deputado respondeu daí dizendo que o senhor daria um excelente candidato a vereador em 2024. É uma boa opção. É uma boa opção. E aí, como é que você responde? Né? Olha, eu continuo colocando o seguinte, né? Em primeiro lugar, vamos regionalizar e falar da nossa política local. Pronto. Existe um sistema político que domina o nosso estado há mais de 50 anos. E esse sistema, é difícil você quebrar uma bolha. Então existe o sistema, existem as pessoas desses sistemas, elas conversam, e existem os filhotes deles que vieram desse sistema, se dizem de direita, mas na realidade estão lá se alimentando e comendo do sistema. Então, o que eu posso te dizer? Estamos aí na beira das eleições de 24. Seremos, sim, um candidato à prefeitura, pré-candidato hoje. E, é claro, eu já falei isso publicamente, vou repetir aqui na Mix, inclusive. O presidente decidiu nos apoiar, aí o pessoal fica nesse mimimi e tal, direita, dividida. Olha bem, gente, na família existe divisão, na esquerda existe divisão, por que na direita não existe? Eu não vejo que a direita está dividida. Eu vejo sim, que podem ter vários candidatos e lá na frente, quando chegar o momento certo, o partido, a coligação vai escolher o seu candidato. Então não adianta a gente ficar criando polêmica onde não existe. O senhor está falando aí em parceria, em conversas, em diálogo. O senhor vem, inclusive, dialogando aí com o deputado federal Amon Mandel. Sim. Então aí, é possível sair uma chapa, uma parceria aí, o senhor e ele, para a prefeitura, por exemplo? Olha, eu vou te falar... Quem seria o vice no caso? Aí isso é uma opção, Carlão, vamos ser bem franco. E vou colocar para você assim o que eu penso. Olha bem, desse sistema político que eu estou falando no nosso estado, que nos domina, você vê o que acontece hoje, por exemplo, com o nosso partido, o Partido Liberal. Por isso que eu digo que é um sistema isso daí, né? Eu pergunto, depois de tudo que aconteceu na última eleição, né, nós temos condição de apoiar o atual prefeito de Manaus com as alianças que ele fez e com o papel que ele teve conosco, com o partido nas eleições de 22, acho muito difícil. Não tem nenhuma coerência com aquilo
que o presidente prega e com aquilo que realmente a maioria da população de Manaus, que é uma população de direita, espera. Então é uma coisa totalmente incoerente. Sim. Então o que eu vejo? Eu vejo, sim, não adianta ficar conversando. A gente tem que buscar um caminho, nós temos que buscar pessoas que, uma chapa que seja inovadora para trazer um produto diferenciado fruto de tudo que está acontecendo na atual gestão municipal. Ok. Tá bom. O senhor acredita que essa polarização que o senhor falou, com esse resultado desse julgamento, com essa polarização política, ela ainda vai prevalecer na eleição do ano que vem? Eu não tenho dúvida nenhuma disso, Karine. Isso vai continuar ainda por muito tempo, entendeu? E aí tem os outros desenrolar com relação à parte federal, mas essa polarização direita e esquerda, no meu entendimento agora, ela vai se acirrar, no meu entendimento. Passei essa semana em Brasília, conversei com vários atores, ela vai se acirrar um pouco mais. Principalmente depois do que aconteceu. É isso que eu ia falar, principalmente depois do resultado desse julgamento, agora que vai ser acirrado. Tá ótimo, obrigado. Então. Viu, Carlão? E só complementando a sua pergunta, veja bem, da mesma maneira que esse sistema político antigo, eles, os atores e protagonistas, conversam entre eles, nós também temos que conversar com os novos. Simples dessa maneira, eles fazem o jogo deles, a gente fala do nosso jogo. Dizer que não conversa, por que não? Porque a conversa ela é salutar em todos os sentidos. Então nós vamos buscar aqueles com quem nós temos identificação. Ok. Muitíssimo obrigada pela sua presença hoje aqui nos estúdios da Mix, conversando com a gente. Obrigado, Karime, obrigado, Carlão, obrigado a todos os ouvintes e muito obrigado também pelo convite. E vamos desejar um excelente fim de semana lá em Parintins, né? E que o nosso boi, o meu é garantido. Possa ter realmente sucesso. Tô achando difícil. Não, tudo bem, mas a torcida ganha ponto também, Coronel. A nossa torcida também ganha ponto. Valeu, Coronel. Obrigada, Coronel. Boa noite. Abraço. Conversamos com o ex-superintendente da Suframo, Coronel Menezes. 6h45 agora. 18 horas. Olha só, a Prefeitura de Manaus lançou nesta quinta-feira o projeto Cuida Colo para reforço de ações e prevenção do câncer do colo de útero. Exato, Carlão. O projeto acontece em parceria com o Hospital Albert Einstein e a farmacêutica MSD Brasil. O repórter André Meirelles conta pra gente agora como é que vai funcionar o projeto. Vamos saber. Para reforçar ações de prevenção do câncer do colo do útero em 6 unidades da Secretaria Municipal de Manaus, a Censa, a Prefeitura, em parceria com a Sociedade Albert Einstein e a farmacêutica Merck Sharp e Dome Brasil, lançou nesta quinta-feira o projeto Cuida Colo. A iniciativa, com previsão de execução de 12 meses, visa elevar a adesão da população aos exames preventivos e a vacinação contra o papilomavírus, o HPV, que é o causador das infecções associadas à doença. Através da ação, ocorrerá o acesso e rapidez aos exames complementares nas unidades de saúde referenciadas. De acordo com o subsecretário de Gestão da Saúde da Censa, Djalma Coelho, a base do projeto Cuida Colo é a conscientização da mulher sobre as boas práticas de saúde e de prevenção ao câncer do colo do útero ofertadas na rede municipal de saúde. Então a gente vai trabalhar nesse projeto Cuida Colo, que é um projeto que visa melhorar, promover e melhorar esse incentivo às mulheres a procurar as unidades de saúde de via espontânea para cuidar melhor de si. Segundo dados de 2021 do Instituto Nacional de Câncer, a doença que atinge o colo do útero é o terceiro tipo de câncer mais incidente entre as mulheres no Brasil. Na região norte, esse tipo é o de maior incidência, com 26,24 dos casos a cada 100 mil mulheres. A chefe da Divisão de Atenção à Saúde da Mulher da Censa, Lúcia Freitas, destacou que o projeto fortalece ainda mais as ações de prevenção ao câncer uterino.
Ele é um projeto que vem fortalecer as ações que a ciência já desenvolve de prevenção do câncer do colo do útero. Então, o que o Einstein traz para nós é uma metodologia para aperfeiçoar mais ainda a captação, o nosso processo de trabalho quanto à captação dessa mulher para fazer a coleta do preventivo. O projeto será desenvolvido nas unidades de saúde da família e as ações terão apoio da Policlínica Castelo Branco na Zona Sul, uma das unidades da Censa de referência para o diagnóstico e tratamento do câncer do colo do útero. A consultora de qualidade e segurança do paciente do Einstein, a Lívia Pedrilho, explicou as novas metodologias apresentadas para aprimorar as ações de prevenção da doença em Manaus. O Einstein hoje ele tem um departamento, um instituto de responsabilidade social que trabalha com parcerias público-privadas para o desenvolvimento e melhoria do Sistema Único de Saúde. André Meirelles para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora em Manaus, 6 horas e 49 minutos. Chegou a hora de falar da política local, mais precisamente dos bastidores da política, não é, Carlão? Com ela, eu acho que ela chegou hoje caprichada aí. Ela caprichou hoje no assunto dela, não é isso, Cíntia? Não, ela ainda não sabe exatamente para quem vai torcer. Hoje eu vou descobrir esse fim de semana. Olha aí, Cíntia Blink está aqui com a gente, conta mais sobre o seguinte. Agora foi a vez de saber o que Quari está esperando para 2024, que é um ano que já chegou, né, Cíntia? Boa noite. Blink. Boa noite, Karime, boa noite, Carlão. Oi. E todo mundo que está com a gente na 100.7. É isso aí. A gente já trouxe aí a pesquisa de Parintins, de Itacoatiara, e hoje é a vez de Quari, falando em 2024. Manaus trazendo todo mundo para 2024 enlouquecidamente, né? Então, por lá, que é cidade conhecida por ser dos Pinheiros, os Pinheiros não estão indo muito bem, não. Se a eleição fosse hoje, de acordo com o que aponta a pesquisa, a vitória não seria do ex-prefeito Adail Pinheiro, mas seria de Raben Avelar, que faz oposição a eles. Ele é advogado e faz oposição. De acordo aqui com a pesquisa, o Raben cresceu mais que o dobro das intenções de votos iniciais, porque foi feita uma pesquisa em fevereiro e ele aparecia com 12,5%. E totalizando aí, ele na primeira opção, na segunda opção 6,3%, totalizando 18,8% de potencial de votos. Agora, a gente está em junho, né? E a pesquisa foi feita nesse mês, ele aparece com 32,8%. Então, ele saiu de 12 aí para 32,8%. E já Adail Pinheiro, ele vem em seguida aí com 30,7%. É claro que há uma diferença aí não tão grande, mas alguém para dar trabalho para os pinheiros que estavam ali super dominando aquela área. Então, promete ser interessante a eleição lá em Quari, viu? Karime, Carlão. Ei, Cíntia, olha só o que muda para a eleição de 2024, aí o fato, né? Nós inclusive estamos conversando sobre isso aí já desde o Cadu, e eu quero saber agora a sua opinião. O que muda aí com essa inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro? O que muda no cenário Manaus, né? Manaus. Sim, que é uma cidade altamente de direita, altamente bolsonarista. O Bolsonaro foi muito bem abraçado aqui, o que acontece muito diferente lá em Parintins, né? Que é uma cidade que votou em peso no presidente Lula. Até se falou que ele poderia ir para Parintins, né? Nesse festival, mas aí não tem nada na agenda dele. Bom, o que eu entendo que muda por aqui? Como o Bolsonaro não venceu a eleição, o natural é que os políticos se adequem à realidade, que é Lula na presidência. Então, mesmo que você seja de direita, você vai criar umas alianças ali, você vai aumentar a sua conversa com o que é a esquerda. Então, o Bolsonaro ele já estava mais escanteado. Quem eu acho que pode ter um pouco de trabalho com a inexigibilidade, desculpa, essa é difícil, do ex-presidente é justamente nosso entrevistado aqui de hoje, Coronel Menezes, porque ele tem essa proximidade com o Bolsonaro como algo muito forte, né? Como um requisito ali, enfim, algo que coloca ele muito pra frente. Então, ele poderia perder um pouco mais com essa história. Mas, de qualquer forma, a gente tem que fazer uma leitura do seguinte: pro eleitor, o fato dele não poder votar no Bolsonaro, isso diminui quando o Bolsonaro fala votem nessa pessoa?
tem que ver como é que isso bate aí pro eleitor ferrenho do Bolsonaro. Me parece que não. Sim. E é isso, Carlão, Valeu. Karime. Como a gente já está falando de eleição, lá em Parintins, o governador Wilson Lima já foi eleito como senador, não é isso, Cíntia? A gente está em 2024, agora ele avançou está em 2026, entendeu? E a gente tem muito que aprender com essa cidade. Passa rápido muito tempo. Olha aí. Então, Wilson Lima, ele estava fazendo uma visita no bairro Francesa, lá em Parintins, que foi um dos beneficiados aí pelo programa Prosai Parintins. E aí, no meio disso, um dos moradores lá grita: Wilson Lima, meu senador. E o governador responde: calma, muita calma. A gente não sabe se tá tendo tanta calma assim não, tá? E aí eu prometo trazer mais informação pra cá. Na segunda. Oi? Nada, não. Trazer mais informação pra cá, porque eu vou buscar lá direto da fonte. Tô indo lá em Parintins resolver mais dessa história aí do se ele vem pro Senado. Enfim, vamos dar uma volta naqueles camarotes e ver o que eu escuto e trago tudo pra vocês, tá? Fica só entre nós. Olha, você caprichou hoje aí segunda-feira tem mais e ela garante que segunda-feira vem com mais informações quentinhas direto de Parintins. Obrigada, Cíntia. Bom festival. Até segunda. Até segunda. 18 horas. Tempo e temperatura agora para o fim de, né? Sábado e domingo. Vamos saber com ela, Karime Leão. Previsão do tempo. E segundo informações do Climatempo, para este sábado, a previsão é de 90% de chances de chuva, tá? Sol e aumento de nuvens de manhã com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 34 graus. No domingo, sol e aumento de nuvens de manhã, também com pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima prevista de 23 graus e a máxima não passa de 33 graus. 18 horas. Esporte. E é com ele, Cid Soares, já aqui com a gente. Conta o que temos para esta sexta-feira. Bom, hoje temos a abertura do Garantido, na sequência tem Capixaba. Bom, Manaus entra em campo no sábado contra o Aparecidense goiano, né? Fora de casa. Um dos líderes do elenco esmeraldino, o volante Felipe Baiano, foi o primeiro atleta a assumir que o clube briga contra o Z4, mas afirmou que sairão dessa posição. Com 10 pontos conquistados, o Manaus abre a zona de rebaixamento. Tá ruim o negócio, mas deve melhorar se Deus quiser. O primeiro time fora é o Paysandu, que tem 12 pontos. Alguém falou que lá no Pará só tinha Timão, não sei o que, tá aí. Bom, o Aparecidense é a última, né, com 7. Fora de casa, o Esmeraldino vai mal. 5 jogos, 5 derrotas. E o Nacional está bem próximo de garantir matematicamente, de forma antecipada, a vaga para a segunda fase da Série D do Brasileiro. E precisando apenas de uma vitória, já amanhã mesmo, né, em casa, para sacramentar a classificação, e o time vai reforçar ainda mais o elenco para o mata-mata da competição. Olha, ontem a equipe apresentou o zagueiro Daciel como primeiro reforço, né, para dar sequência na competição. Mas além dele, o diretor de futebol do clube, Fernando Gaúcho, revelou algumas negociações frustradas e exposições que ainda busca colocar jogadores, né? Ele disse que tinham 2 atletas que estavam meio já que apalavrados e tal, que era o Rafael Silva, né, que era do Ituano, acabou não dando certo essa transição para cá, e existia também uma possibilidade de ele voltar para um clube fora do país. E o Técio, que é um atleta que nos tinha já dado palavra, segundo ele, né, tinha tudo acertado para ele vir para cá, que é um meia, jogou no América do Rio Grande do Norte e acabou na última hora desistindo de vir. Botafogo anunciou a saída do treinador Luiz Castro, aquele português que nós falamos de 61 anos, que aceitou aquela propostinha babita boa, né, da Arábia Saudita. Tinha time do Cristiano Ronaldo, perdão. O técnico assinará um contrato de 2 anos com salário anual de 29,1 milhões de reais, além daquela mansão avaliada em 13 milhões de reais. Bom, amanhã, só para encerrar, jogam São Paulo e Fluminense, 4 da tarde. Flamengo pega o Fortaleza às 18h30. No mesmo horário, Bahia encara o Grêmio. Internacional e Cruzeiro se enfrentam às 21 horas. No domingo tem Corinthians e Bragantino às 11. Às 16 tem 3 jogos: Vasco e Botafogo, Atlético Mineiro e América de Minas Gerais, né? Só vai dar aquele uai, né? E Atlético Paranaense pega o Palmeiras. E é o que temos para hoje. Valeu, Cid. Um ótimo fim de semana, pra Cid. Gente. Obrigada. Tchau. Mix. Fim de semana chegando, hein? Sábado e domingo na área. Vamos conferir aí as dicas da agenda Mix com ela, Karime Leão.
Hoje no Teatro Amazonas tem a 4ª edição do Michael Williams in Concert e convidados. Vai contar com a participação de Robson Monteiro, Kathleen Nascimento e Ellen Fernandes. O evento traz ainda a apresentação do Coral Vozes da Compensa, Orquestra Passione e o grupo Gospel Tenors. O espetáculo é daqui a pouco, às 8 da noite. Os ingressos estão à venda na bilheteria do Teatro Amazonas, no centro de Manaus. E no domingo, dia 2 de julho, o Teatro Amazonas vai ser palco do espetáculo Cabaré Chinelo. A peça é realizada pela Companhia Ateliê 23, inspirada na pesquisa do historiador Narciso Freitas. Vão ser 2 sessões, às 7 e às 9h30 da noite. Os ingressos estão à venda na bilheteria do Teatro Amazonas. E a programação do primeiro Festival Folclórico de Manaus chega no Novo Aleixo. Do dia 3 a 13 de julho, os festejos juninos acontecem na Avenida Alameda Alphaville. Na programação, mais de 80 apresentações de grupos folclóricos, parque de diversão, mostra folclórica e, claro, muita comida típica. O acesso é gratuito e a festa começa sempre a partir das 7 da noite. E neste sábado, dia 1º de julho, acontece mais uma edição do Dia de Cooperar. Vão ser oferecidos mais de 60 serviços gratuitos, que vão de atendimento na área da saúde, como clínico geral, nutricionista e odontológico, além de encaminhamento para vaga de emprego, massagens terapêuticas e oficinas. Vai contar também com espaço Kids e apresentações culturais. A ação é neste sábado, dia 1º de julho, na Arena da Amazônia, das 8 ao meio-dia. E a entrada é gratuita. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. É preocupante o número apresentado hoje pela Confederação Nacional de Municípios sobre a situação no Amazonas. A Confederação prevê que 61% dos municípios do Amazonas terão perdas de recursos com os novos indicadores populacionais do censo de 2022. São cidades que vão perder repasses do Fundo de Participação e outros programas federais. Na região norte, 29% dos municípios sofrerão o impacto. Para a Confederação dos Municípios, os dados do censo de 2022 não representam com fidedignidade a realidade brasileira e agora vai atuar junto ao Congresso Nacional e ao Executivo para que uma nova contagem populacional seja realizada já em 2025. A ideia é levantar novos dados e corrigir o que considera distorções decorrentes do levantamento, se elas existirem, é claro, e para o bem de mais da metade dos municípios do estado. 18 horas. Agora 7 em ponto, Karime, finalizando mais uma edição do 18 horas. Boa noite. Boa noite, um beijo, até segunda. Você ouviu 18 horas.